Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a segunda reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 5 de fevereiro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 5 dias do mês de fevereiro do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negromonte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista. Nesta cidade do Recife, capital do estado do Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, acompanhar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Chico Kiko, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício de número 1 de 2018, da Secretaria de Governo, ofício 135 de 2017, o Gabinete do Prefeito, Secretaria do Governo, ofício 136 de 2017, do Gabinete do Prefeito, Secretaria do Governo, ofício 01 de 2018, da Secretaria do Gabinete do Prefeito, ofício de número 30 de 2018 da Secretaria de Defesa Social, projeto de resolução número 1 de 2018 de autoria da Comissão Executiva, requerimentos de número 01 a 04 de 2018 de autoria do vereador Aderaldo Pinto. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, vereador Anderson Florencio, saudou a todos pelo retorno dos trabalhos, enalteceu e registrou a grande conquista para a Zona Sul, onde a derrubada dos muros da Escola Santos Dumont ofereceu à localidade o primeiro parque público. O próximo vereador com a tribuna, vereador Almir Fernando, tratou sobre o retorno das atividades desta casa e parabenizou os peritos papiloscopistas pela passagem do dia 5 de fevereiro. Informou que apresentará um projeto de lei para incluir no calendário municipal a data do papiloscopista aqui no Recife. Havendo nome legal, seu presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento de número 5 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz, foi aprovado. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que for registrada a presença dos senhores vereadores, membros desse poder. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 1 de 2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 3 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 22 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 30 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 35 de 2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 39 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 54 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 60 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 69 de 2018, de autoria do vereador Gilberto Alves, foi aprovado. Discussão única do requerimento 70 de 2018, de autoria do vereador Gilberto Alves, foi aprovado. Discussão única do requerimento 71 de 2018, de autoria do vereador Gilberto Alves, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 74 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 78 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 83 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando,
Foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 90, de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando. Foi aprovado. Discussão única de autoria do requerimento de número 72, de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Foi aprovado. Discussão única da maioria absoluta do requerimento 145, de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio, solicitando a liberação do plenário desta casa nos dias 4 de maio, no dia 4 de maio do período de 13 às 17 horas para a realização da eleição de entidades 25 de maio de 2018, do período das 8 às 18 para minicurso preparatório e a liberação do plenário desta Casa Legislativa no dia 18 de maio de 2018, no período das 9 às 13 horas para a posse dos parlamentares do 8º Parlamento Jovem do Recife. Foi adiada a discussão. Em seguida, o senhor presidente solicitou para o primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Discussão do projeto de resolução de número 3 de 2018, de autoria da Comissão Executiva, foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador Chico que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 16/2017, de autoria do vereador Marco de Bria. Projeto de Lei Ordinário 17/2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Projeto de Lei Ordinário 18/2018, também do vereador Heriberto Rafael. Projeto de Resolução número 02/2018, de autoria da vereadora Michele Colli. Projeto de Resolução número 3/2018, também da vereadora Michele Colli. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, antes de passarmos para o pequeno expediente, gostaria de consultar os senhores líderes dos partidos quanto à dispensa de prazos ao projeto de decreto legislativo número 4/2018, de autoria do vereador Augusto Carreras, que concede o título de cidadão do Recife ao doutor José Mário Caprioli dos Santos. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a consulta aos senhores líderes. PSL, vereador Rogério de Luca. Sim. Deixa eu botar aqui, Júlio. PSB, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador... Tá. PP, Romero Albuquerque. Michele Colles. PRTB, vereador, líder desta casa, vereador Hélio Gabiraba. Sim, excelência. Renato Antunes, do PSC. Vereador André Regis. Vereador Jaime Asfora, do PMDB. Vereador Davi Muniz, do PEN. Ana Lúcia, do PRB. Marília Reis, do Reinaldo, ele é do todo partido, é do PRB. PCdoB, Reinaldo Júnior, no lugar do vereador Ana Lúcia, né? Obrigado, presidente. Almir Fernando, sim, pelo PCdoB. Ricardo Cruz, pelo PPS. Sim. Vereador Eduardo Cheiro, pelo PDT. Pelo PROS, vereador Romerinho Jatobá. PRP, vereador Herto Luna. PSD, vereador Gilberto Alves. PSDC, vereador Marcos de Bria. PSOL, vereador Ivan Moraes. PTB, vereador Antônio Luiz Neto. Sim. Rogério de Lucas, sim. PTC, Heriberto Rafael. Pelo Solidariedade, vereador Rodrigo Coutinho. Não se encontra.
Senhor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sim, senhor presidente, pela liderança. Pensados os prazos. Nesse momento passa ao pequeno expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador Aimé Carvalho. Silêncio de 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, imprensa e público aqui presente. Quero cumprimentar todos com uma boa tarde. Estou feliz em retornar para o segundo ano desta nossa legislatura. O período de recesso foi um excelente momento, não somente para descanso, mas para o exercício da reflexão do nosso mandato, dos trabalhos que foram desenvolvidos e do que planejamos para este ano de 2018. Sim, podemos, devemos e vamos fazer muito mais. Em 2017, tivemos aqui na Câmara do Recife um dos anos mais produtivos desta casa. Estamos tentando corresponder ao máximo às expectativas do povo recifense. É o nosso dever, a nossa obrigação, transformar o clamor das ruas e a opinião pública em trabalho, em requerimentos, em projetos de lei. Cada um de nós, vereadores, representamos os milhares de votos que recebemos dos nossos eleitores e, acima disto, representamos todos os recifenses. Em tempos realmente de tantos problemas éticos, onde tentam relativizar os valores morais e encarar a corrupção como algo natural, é fundamental que estejamos cada vez mais firmes no propósito de apresentar um trabalho ético, transparente e célere, em respeito à população e observando o que determina a Lei Orgânica do Recife, que nos direciona a manter conduta pública compatível com a dignidade do poder legislativo e guardar fidelidade aos princípios éticos de urbanidade, probidade e lealdade. Avançar. Esta é a nossa missão neste novo ano. Prosseguir de forma responsável e ética, sempre colocando os interesses da nossa cidade em primeiro lugar. É o que já estamos fazendo em ou seja, o que fizemos em 2017, promovendo audiências públicas, apresentando requerimentos e trazendo importantes discussões para esta tribuna, aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. Tive a oportunidade, por exemplo, de trazermos à discussão a questão da violência pública ao apresentar o projeto Botão do Pânico. Também aprovamos a proibição da venda de cachimbos narguilés para os menores de 18 anos em nossa cidade, dando assim continuidade ao trabalho de defesa das crianças e dos adolescentes. Agora iniciamos este ano com mais uma importante discussão. Temos o meu projeto de lei 416 de 2017, que pede a proibição da orientação político-pedagógica relacionada à ideologia de gênero e à educação sexual nas unidades escolares e nas bibliotecas públicas do município do Recife, apresentado no mês de dezembro. Quando aprovado o projeto, as unidades escolares públicas ficam proibidas de inserir na sua grade curricular conteúdos relacionados à ideologia de gênero e à educação sexual, bem como fazer uso, divulgar, expor ou distribuir quaisquer livros que tratem dessa temática. Teremos ainda a oportunidade de fazer um importante trabalho discutindo o projeto de número 01 de 2018, que trata Escola Sem Partido,
apresentarei aqui na Câmara. Entre suas recomendações, o texto trata de vedar a prática de doutrina política e ideológica em sala de aula, bem como a vinculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos estudantes ou de seus pais responsáveis. Pretendemos realizar uma audiência pública entre março e abril. E eu quero finalizar aqui desejando a todos os meus pares um ano de muitas conquistas e de muito trabalho. Continuamos juntos pelo Recife, com cidadania, ação e coragem. Boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde à vereadora Aimee. Boa tarde aos companheiros da imprensa. Boa tarde ao público presente e a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara. Bem, pessoal, a gente traz e vem trazendo todos os meses os dados oficiais da situação crítica do desemprego na cidade do Recife. E mais uma vez eu faço questão de subir à tribuna e mostrar a nossa preocupação em relação ao crescente número de desempregados da cidade do Recife. E os dados, mais uma vez, do CAGED, trazem informações e nos revelam que Recife, sim, está na contramão na geração de empregos do nosso país. O país já apresenta uma pequena melhora, porém a cidade do Recife está estagnada e não está mais formando novos postos de trabalho. Vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, vereador Cícero Teixeira, Recife deixou de criar 100 mil postos de trabalho. É um dado que preocupa, é um dado que eu trago a vocês, porque sei que na base dos senhores, em toda a cidade do Recife, a falta de emprego vem gerando sérias consequências para a população da cidade. Nas últimas pesquisas do CAGED, também ficou claro mostrar que Recife já apresenta com 15% da sua população sem posto de trabalho. É muito maior do que a média nacional e Recife lidera com folga aqui na nossa região do Nordeste. E por isso, ano após ano e mês após mês, eu venho trazendo para essa tribuna algumas propostas que, como o prefeito aqui discursou e informou, que o diálogo na sua gestão é a premissa da sua administração, eu trago algumas sugestões que, ao contrário do que o prefeito realizou, onde teve a oportunidade de lançar 2.500 cursos de qualificação em 52 cursos diferentes. Mas parece que ainda não está havendo um diálogo permanente com quem emprega, com o micro e pequeno empresário, por exemplo. São cursos que não têm uma ligação permanente com a história da cidade do Recife, como, por exemplo, o comércio. O comércio hoje, algumas das principais ruas da cidade do Recife, como a Rua Nova, a Rua do Rangel e a Rua Santa Rita, sem falar na Rua da Concórdia, são vários comércios fechando as portas por falta de investimento ao micro e pequeno empresário. Quem é que emprega nesse país? Então, algumas propostas que eu já trouxe aqui em outras oportunidades, eu faço questão de retornar, que uma delas seria uma parceria com o SENAC, por exemplo. O SENAC, na sua história, tem um poder muito grande de formação profissional. Uma maior articulação entre o prefeito e os comerciários da nossa cidade. Organizar principalmente o comércio informal, onde por promessas e mais promessas, Recife não sai do papel a criação dos shoppings populares. E sem dúvida fortalecer a economia solidária, que aqui nessa casa a gente já tem a oportunidade de trazer alguns desse segmento, alguma discussão necessária. Recife hoje, na balança do emprego e desemprego,
no mês, no acumulado dos últimos 5 anos de gestão, já conta com 73 mil postos de trabalhos a menos. Então, eu venho a essa tribuna para anunciar que vou dar a entrada e vou discutir o que o prefeito não está discutindo. Vou discutir e vou convidar, através da audiência pública, a FEComércio, a Micro, a CDL e todos os representantes do Poder Municipal, para sentarmos à mesa e dar uma solução necessária para estagnar o desemprego na cidade do Recife. São muitos desempregados e sem nenhuma solução. Muito obrigado a todos. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Hélio Guabiraba. Declinou. Convido o vereador Almir Fernando. Excelência, tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, vereador Rinaldo Júnior, o senhor tem razão e, infelizmente, meu cordial boa tarde ao vereador Geraldo Pinto. Infelizmente, o que tem acontecido na nossa cidade é isso, principalmente com relação aos funcionários, os trabalhadores do transporte coletivo. A empresa Caxangá tem deixado todos os terminais de ônibus, principalmente no José Bonifácio onde eu moro, sem nenhum fiscal. Então isso só tem contribuído para aumentar o número de desempregados na nossa capital, no nosso estado. Eles já começaram contribuindo com o desemprego de cobradores, não é isso? E agora eles estão inovando, estão ampliando. Agora são os fiscais que eles estão tirando dos nossos terminais. A gente já pediu providência ao Grande Recife por diversas vezes. Espero que eles possam resolver essa questão, porque fica muito difícil os terminais do Recife de transporte coletivo funcionar sem os fiscais. Mas, na realidade, senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é para falar sobre a importância que a Lei de Combate ao Racismo, número 18.239 de 2016, tem para a cidade do Recife. Apesar de ser um país onde a miscigenação se faz presente, vereador Chico Kiko, no Brasil ainda se tem inúmeros casos de agressões e discriminação gerados pela cor da pele de uma pessoa. Para tentar diminuir a violência e toda a carga histórica de preconceito existente contra negros, surgiu em 1989 a Lei 7.776, que define os crimes de preconceito racial. Nossa legislação determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Com a lei em vigor, ainda se faz necessária a criação do Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Vereador Ayrton Luna, mesmo com o surgimento do Dia Nacional de Consciência Negra, em 1971, foi apenas em 2003 que a Lei Federal número 10.639 incluiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar, passando a ser comemorado em 20 de novembro, assim tornando-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-africana nas escolas de ensino fundamental e médio, públicas e particulares, ressaltando o dever social em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. Esse foi um grande passo para que outros movimentos sociais que lutam contra a discriminação racial começassem a ganhar força, incentivando a realização de fóruns, debates e programações culturais sobre o tema. Especialmente por se tratar de um país que teve séculos de escravidão de pessoas negras, esses debates e reafirmações culturais costumam ser bastante incômodos para uma parcela da população onde é comum a prática do preconceito velado. Com cada vez mais adeptos aos movimentos negros, vem conquistando o engajamento de inúmeras mulheres que começam a buscar seus direitos e afirmações em prol do valor que a mulher negra tem sobre a sociedade.
vereador Alcides Teixeira Neto, aqui no Recife, a Lei Municipal de Combate ao Racismo, número 18.239 de 2016, de nossa autoria, que foi aprovado por inúmeros vereadores que estão aqui, que estavam na época, é comemorado no dia 6 de fevereiro. Traz consigo, anualmente, uma homenagem a Dandara dos Palmares, que foi esposa de Zumbi, e como ele também lutou com armas pela libertação total das negras e negros do Brasil. Liderava mulheres e homens, também tinha objetivos que iam às raízes do problema e, sobretudo, não se encaixava nos padrões de gêneros que ainda hoje são impostos às mulheres. Senhor presidente, o ano é de 2018. Entretanto, ainda temos um forte índice de crimes cometidos por preconceito e intolerância racial. Nada mais justo que continuarmos incentivando pessoas, principalmente mulheres, e as próximas gerações a lutarem pelos seus direitos em nossa sociedade. Garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Não há racismo, senhor presidente e todos os vereadores, não há racismo aqui na nossa capital e no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Convido o vereador Maguari. Vossa excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente, ocupo a tribuna nesta tarde para iniciar o meu discurso. O prefeito Geraldo Júlio esteve nesta casa para a prestação de contas do ano 2017 e ele ficou na sala de espera aqui das autoridades. E quando ele chegou na sala, eu estava lendo a Bíblia. E perguntaram por que eu estava lendo a Bíblia. Eu digo, de tanto sofrimento que eu estou passando nesta vida. Estava lendo a Bíblia, né? Geraldo chegou e eu disse para ele que eu estava sofrendo muito e estava lendo ali a Bíblia para aliviar um pouco. Ele deu um sorriso. Mas, na verdade, o sofrimento não é meu, não. O sofrimento é do povo, que tem uma falta de assistência pela desordenação da área urbana da nossa cidade. Eu estive em uma comunidade chamada Planeta dos Macacos, acho que vocês conhecem, né? Em Jardim São Paulo, ali próximo a Rua de Força Antiga, Parque das Flores, Estrada do Curado, e lá no Planeta dos Macacos, tem na faixa de umas 600 pessoas, passando um grande sofrimento. Vereador Aerto Luna, a desordenação das casas, barracos instaladas nas margens dos canais, vereador, eu vejo uma coisa muito difícil na cidade. E o problema social, ele não é só do governo Geraldo Júlio, ele já vem de outros governos. Mas eu entendo que cada governo tem que fiscalizar, tem que se empenhar em alguma campanha educativa, tem que averiguar essas margens de canais da nossa cidade. Por exemplo, tem canais no Recife que não são limpos, porque as máquinas não têm acesso, vereador André Regis, não tem acesso para fazer a limpeza nos canais. Nós temos canais na nossa cidade que eles estão cobertos com marquises e residências construídas em cima dos canais. Isso é uma falta muito grande do poder público fiscalizar, vereador Hélio Guabiraba. Nós não podemos deixar que isso vá avançando, continuar essa questão muito difícil, porque no momento que eu interrompo a passagem das águas, eu estou prejudicando 20, 30 moradores que tem por trás da esfera onde eu estou. E nós sabemos que a gente tem que se empenhar nesse assunto, que trata-se de um assunto social da nossa cidade. E eu faço um apelo ao prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, com toda a sua equipe,
para averiguar nas periferias o que é que está acontecendo. Exemplo, lá no Vietnã, perto da Imprel, lá, todas as casas construídas estão na margem da pista. A criança saiu, está na pista. Atropelamentos, muitos acidentes, bem pertinho da Imprel. Construções irregulares. Canal do Guarulhos, tem vários trechos que não são limpos. Construção irregular. Canal do Planeta dos Macacos, totalmente interditado e prejudicando muitos moradores que não têm alternativa. Quando chove, todo mundo dentro d'água, sem condições, né, de fazer uma limpeza, de uma drenagem, porque tem muita gente estreitando os canais, construindo irregularmente, e eu faço um apelo à prefeitura que tome a devida providência, porque senão vai acontecer coisas piores, mais desastre, calamidade em nossa cidade. No entanto, é um apelo que eu faço ao prefeito, que procure sua equipe técnica para orientar e fazer com que isso não aconteça em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o último vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Quero saudar essa tarde, presidente, a todos os vereadores e vereadoras presentes, o público presente e o pessoal da imprensa. Eu assumi essa tribuna essa tarde para ler essa nota de pesar. O ano passado nós fizemos aqui, demos o título de cidadão à senhora Adriana Falângulo Benjamin, conhecida como Dona Didi, e ontem tivemos o conhecimento que ela faleceu. Então nós estamos aqui para ler essa nota de pesar, mas também não deixa de ser um momento de rendermos a ela o que ela merece. Uma homenagem por tudo que ela fez pelo cinema nacional, especialmente aqui na cidade de Recife. Foi com muito pesar que recebi a triste notícia do falecimento ocorrido ontem de Dona Adriana Falângulo Benjamin, conhecida como Dona Didi. Ela que até então era a última representante viva da época do cinema mudo no Brasil. Nascida na Itália, chegou no Brasil há mais de 98 anos, com apenas 11 meses de idade. Desde então, viveu aqui no Recife. Dona Didi iniciou a sua vida artística participando de filmes do pai e do sócio, Hugo Falângulo e J. Cambieri, que fundaram em 1920 a Pernambuco Filmes, primeira produtora de cinema do estado. No total, dirigiram 4 curtas e 2 longa-metragens, sendo um deles A Vida de Santa Terezinha. Recentemente, a Cinemateca Brasileira restaurou mais uns curtas-metragens dos italianos visionários, Falângulo e Cambieri, Pernambuco e sua exposição de 1924. A ele, junta-se Recife no cenário da Confederação do Equador e o primeiro longa-metragem documentário do Estado, Veneza Americana, de 1925. Especificamente no filme Veneza Americana, ao longo de 71 minutos, pode ser vislumbradas imagens da época, como a construção dos arrecifes do Porto do Recife, a chegada dos primeiros navios à cidade, os armazéns e cais, o comércio local, o Marco Zero, a Avenida Beira-Mar, os bondes, a Casa da Balança, as pontes Velha e Giratória, o Cais da Alfândega, o Quartel do Derby, o Corpo de Bombeiros, a Exposição de Animais e a Avenida Caxangá. Além dessas imagens, entrevista com restauradores, coloristas,
pesquisadores e da própria Adriana Falângula, compõe o curta-metragem Janela Molhada, dirigido por Marcos Henrique Lopes, em 2010, e no qual se explica todo o processo de restauração de películas e também o início da formação cinematográfica no Brasil. No ano passado, através de requerimento de minha autoria, tivemos a honra de conceder o título de cidadã recifense à dona Didi. A homenagem foi para reconhecer seus serviços prestados à cinematografia, bem como de sua importância na vida e no desenvolvimento cultural e artístico de nossa cidade. Estamos encaminhando, presidente, um requerimento que registra todo o nosso pesar com o falecimento de dona Didi. E esse requerimento será encaminhado para a família. Eu agradeço a oportunidade nessa tarde, estando muito emocionado e lembrando daquele dia memorável na minha mente, quando dona Didi esteve aqui conosco, recebendo o título de cidadão. Agradeço, uma boa tarde. Obrigado, presidente. A sugestão do presidente ter esquecido. Eu quero pedir a todos, encarecidamente, 1 minuto de silêncio em memória a Adriana Falângula Benjamin, a dona Didi. Nesse momento eu encerro o pequeno expediente e defiro o pedido do vereador Ricardo Cruz. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para de pé respeitarmos 1 minuto de silêncio em memória da senhora dona Didi. Nesse momento, dou início ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura. Prolongamento do expediente, discussão única dos requerimentos 188 de 2018 e o 213 de 2018, ambos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Presente, senhor presidente, 28 vereadores, ausente 3 e justificado 8. O total de 39. Nesse momento passo a ordem do dia. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura. Discussão única dos requerimentos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, todos de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 100, 101, 102 e 103 de 2018, os 4 de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 104 e 105 de 2018, os 2 de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
de 2018, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 115, 116, 117, 118 de 2018, os 4 de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 119 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 120 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 121, 122, 123 de 2018, os 3 de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 124, 125, 126, 127, 128 e o 129 de 2018, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 130, 131, 132, 133, 134 e o 135 de 2018, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 2018, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, o requerimento 146 foi retirado de pauta a pedido do vereador Ricardo Cruz. Autor. Discussão única do requerimento 147 de 2018, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 148 de 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 149 de 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 150 de 2018, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 151 de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 152, 153 e 154 de 2018, os 3 de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 de 2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 162 de 2018, de autoria do vereador Renato Antunes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 163 de 2018, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 164, 165 de 2018, os 2 de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 166, 167, 166, 167 de 2018, os 2 de autoria da vereadora Ana Lúcia.
Em Presidente, discussão. senhor presidente, eu vou discutir 166 e quero solicitar a Vossa Excelência para tirar de pauta 167, por favor. Pois não, Excelência. Retirar de pauta. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos que estão nas galerias, aos jornalistas, os que nos acompanham através da internet, das redes sociais. Boa tarde a todos os colegas vereadores e vereadoras dessa casa, que de antemão já saúdo a todos para o retorno dos nossos trabalhos, que tenhamos uma jornada exitosa e que o povo do Recife tenham respostas mais eficazes desta casa. Eu quero discutir, na verdade, quero somente compartilhar com os senhores esse requerimento, senhor presidente, que também aproveito para saudá-lo, que conduz tão bem as nossas plenárias, presidente, nessa mesa. Quero externar com o senhor, esse requerimento trata de uma ideia que nós tivemos de colocarmos estantes rotativas nos corredores desta casa, a princípio no terceiro andar, para que nós possamos possibilitar troca de livros nesta casa. E com isso, nós fomentamos a prática da leitura, vereador Renato Antunes. Sabemos da importância da leitura na vida de todo cidadão, de toda cidadã. Sobretudo porque quando você lê, você faz a leitura também de mundo. Então, a ideia é, neste momento, convocar todos e a todas para que tragam livros que já fizeram leitura, que já fizeram parte do acervo de cada um aqui e que a gente possa doar, fazer uma troca entre nós. Sabemos que não é barato, não é adquirir um livro, que nem sempre a gente consegue comprar e que todas as pessoas possam partilhar desse momento gostoso que é a leitura. E a ideia, senhor presidente, é que nessas estantes, que nós já dispomos de uma, a gente possa ter mais de uma, é que os livros cheguem como doação e que eles possam, vereador Jaime Asfora, serem trocados naquele momento. Então é mais ou menos assim, o vereador Anderson Florencio traz livros que ele já leu e que ele já pode dispor para troca, coloca na estante e a pessoa vai até lá, pega esse livro, doa um outro e assim a gente vai tornando a prática da leitura um ato eminentemente de construção de saber. Essa ideia já está em prática em outras cidades e nós pensamos em começar aqui nessa casa com essa prazerosa prática que eu tenho certeza que vai trazer conhecimento, sobretudo porque leitura é um ato que faz com que nós possamos desbravar os mundos. Mas eu ouço o vereador Jaime Asfora. Vereadora Ana Lúcia, eu queria somente lhe parabenizar pela iniciativa. A gente vê muito isso em alguns lugares, como em Brasília, a primeira vez que eu vi foi em Brasília, a parada de ônibus sendo usada como uma biblioteca itinerante, e tudo que for para estimular o hábito da leitura e o hábito da economia colaborativa, ou da troca, ou da solidariedade, porque isso tudo tem múltiplos vieses, eu sou favorável. E acho que isso vai estimular, inclusive, o hábito da leitura, de discussões, aqui internamente na própria casa. Então, Vossa Excelência está de parabéns e conto com o meu apoio. Eu incorporo totalmente a parte do vereador, sem falar também ainda para dizer o quanto a gente, às vezes, tem os títulos em casa, e ele já contribuiu, vereador Ayrton Luna, com a nossa formação, e a gente, às vezes, quer doar, quer levar para algum lugar. As nossas escolas, sobretudo a da rede municipal, não dispõem de biblioteca em sua totalidade. Não é? Com isso, dificulta até o receber o acervo. Muitas delas funcionam com bibliotecas itinerantes que visitam as salas. E então, nós possamos fazer desta prática, deste momento em que a gente vamos ter as estantes disponíveis, que as pessoas possam levar os títulos e também retirá-los. Eu tenho certeza que nós vamos estar estimulando
essa prática, que é gostosa, que é prazerosa e que com certeza enriquece e traz muito conhecimento para todos e para todas. Então, a primeira estante, ela será colocada lá no terceiro andar, ela já está disponível, nós já estamos com alguns títulos e nesse momento eu faço uma convocação a todos e a todas para que tragam as suas doações, se desprendam nessa iniciativa gostosa que é doar, como bem disse o vereador Jaime Asfora, mas também compartilhar saberes, enriquecendo o conhecimento e a cultura de pessoas que às vezes não têm esse acesso facilitado, não têm o recurso para comprar, mas que com certeza poderá entrar em outros mundos através da prática da leitura. Muito obrigada. Continue a discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 168, 169, 170, 171, 172 e 173 de 2018, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Encerrada a ordem do dia. Prolongamento da ordem do dia. Requerimento 316/2018, a Comissão Executiva da Câmara Municipal do Recife, no uso de suas atribuições, vem requerer à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário desta Casa Legislativa, que seja agendada a sessão solene de homenagem ao treinador de futebol do Esporte Clube do Recife, hoje auxiliar, Daniel Paulo Parione, em conformidade com o Decreto Legislativo 838/2017, realizasse no dia 5 de março de 2018, às 18 horas. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 263, de autoria do vereador Ricardo Cruz, requer à mesa, diretora, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja referendada a realização de reunião pública externa, cujo tema é Segurança Pública na Zona Sul do Recife, a ser realizada no ginásio de esportes da Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 1040, Pina, Recife, Pernambuco, na data de 28 de fevereiro de 2018, às 19 horas, quando serão discutidas questões relativas à segurança pública da Zona Sul do Recife. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Certo, senhor presidente. Encerrado o prolongamento da ordem do dia. Nesse momento passa a presidência ao excelentíssimo vereador Chico Kiko. Vamos dar início ao grande expediente. Eu gostaria de convidar o vereador inscrito, o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, subo a esta tribuna para repercutir a nossa Operação Volta às Aulas 2018. Este é o 4º ano consecutivo que nós fazemos esta abordagem de acompanhamento e fiscalização da rede de ensino do Recife, vereadora Ana Lúcia. Como Vossa Excelência sabe. Começamos em 2014. Portanto, já temos uma ideia clara da rede no seu acompanhamento, porque acompanhamos diariamente e acompanhamos o recebimento dos alunos no seu primeiro dia de aula, justamente para verificar a preparação da rede pela Prefeitura da cidade do Recife, vereador Renato Antunes. O que eu trago para cá não é nada animador. Muito pelo contrário, tudo que nós havíamos apontado no primeiro momento em que a gestão geral do Júlio assumia, se concretiza de forma negativa em relação ao que nós havíamos apontado, que não o modelo adotado, o modelo escolhido
não resultaria em êxito. Então, acompanhamos todas as redes, aliás, todas as RPAs, as regiões politicamente administrativas da cidade, verificando ao todo 10% da rede escolar e também 10% das creches, no único dia. Vereador Alcides Teixeira Neto, o que em primeiro lugar trouxe o espanto não diz respeito ao prefeito da cidade do Recife, aos professores, aos funcionários, mas sim, lamentavelmente, aos pais, aos responsáveis pelas crianças. Vereador Jário Brito, encontramos várias escolas em que os pais simplesmente não mandam as crianças porque é o primeiro dia de aula e a justificativa era de que as crianças seriam encaminhadas após o carnaval. Isso revelado pela comunidade escolar como algo absolutamente normal. Ora, isso é para chamar a atenção ao fato de que os pais não estão encarando a escola como um ambiente próprio, atrativo para que a criança vá. Porque se a escola ela fosse atrativa, vereador Hélio Guabiraba, os pais mandariam as crianças, inclusive porque haveria pressão em casa das próprias crianças querendo ir às aulas, às escolas. Então, assusta o baixo comparecimento das crianças no primeiro dia. Nesse sentido, faltam os pais, mas também falta a responsabilidade da prefeitura, das autoridades responsáveis, inclusive os órgãos de defesa da infância, como o Conselho Tutelar, como o Ministério Público, porque criança não é opção ir para a escola. Se a criança não vai, é para ser levada. Se o pai não leva, é para ser responsabilizado. Isso é o que deve ser feito, e isso é o que vem sendo feito desde o século XIX nos países da Europa, que hoje podem que são considerados hoje países civilizados. Este é um ponto inaceitável, o baixo comparecimento das crianças nas nossas escolas. E aqui eu faço o alerta, e também faço alerta para os próprios professores e gestores. É preciso também haver o alerta para o Ministério Público e também para o Conselho Tutelar, para que essa situação ela não perdure. O fato é que, entrando na responsabilidade da Secretaria de Educação, entrando na responsabilidade do prefeito Geraldo Júlio, o que nós trouxemos aqui há 4 anos, dizendo que essas escolas adaptadas, elas não funcionam. Colocar dinheiro nessas escolas é jogar dinheiro no lixo. É impedir, inclusive, que as crianças sejam educadas adequadamente. Quando nós entramos numa sala de aula quente, e novamente aqui a propaganda oficial passa longe, quando o prefeito diz que vai lançar o programa climatização e gastou milhões na mídia, dizendo que haveria a climatização, coisa que a gente vem pedindo aqui há 4 anos, há 5 anos, o que nós encontramos é que a climatização não chegou ainda. E onde não tem climatização, os professores ligam os ventiladores. Quando ligam os ventiladores, não conseguem falar. As crianças não conseguem ouvir. Desligam-se os ventiladores, as crianças morrem de calor, o professor morre de calor, consequentemente, não há condições básicas para a compreensão do conteúdo. Nós encontramos, em regra, problemas básicos de higiene. Os banheiros quebrados, banheiros sujos, e a maior responsabilidade deste fato são as verbas ridículas de suprimento para a manutenção da escola. É impossível um gestor, com o dinheiro que recebe anualmente, manter a escola sequer limpa. Invariavelmente faltam sabonetes, toalhas, faltam materiais básicos de higiene para as crianças. É como se lavar as mãos não fosse necessário
e se apenas passássemos água nas mãos das crianças, o problema estaria resolvido. Ou seja, as crianças que brincam, que soam, que pegam na areia, inclusive aqui também outra crítica, abrindo um parênteses, encontramos em várias escolas a área de recreação das crianças, onde deveria ser uma areia limpa para brincar, a areia é contaminada por fezes de animais, basicamente cachorros, gatos e, em vários casos, pombos, que fazem com que o ambiente seja perigoso do ponto de vista da saúde das crianças que brincam e que, depois de brincar, não podem sequer lavar as mãos. Desafio qualquer um. Nós podemos aqui, aleatoriamente, sortear uma escola. E nós vamos encontrar nos banheiros, nós não teremos lá sabonete para lavarmos as mãos adequadamente. Não há descargas adequadas, falta de adaptação, limpeza básica, higiene, passa longe desta rede. Outro aspecto que chama a atenção, além da questão da higiene, além do calor excessivo, além da falta de iluminação, porque quando as lâmpadas queimam, ficam queimadas. Nós podemos aqui trazer o fato grave da desatenção, da baixa qualidade da merenda escolar. A merenda escolar que nós encontramos, ela não preenche os requisitos mínimos aceitáveis para, inclusive, crianças que, na sua grande maioria, não têm acesso a uma refeição em casa antes de ir para a escola. Onde eu estive, na primeira escola, inclusive, a merenda era um pedaço de melancia, um refresco de caju, 10% está lá, na embalagem, como o antigo leite Silp. 10% de suco, adoçado. É melhor dar uma água pura para a criança beber, a ela tomar esse refresco, que provavelmente levará a problemas de cáries a essas crianças. Além disso, uma goiabinha também adoçada. Imaginemos uma situação de uma criança diabética nessa escola, já que não há o tratamento devido da saúde dessas crianças, ela poderá ficar em uma situação de risco. Nós não encontramos apenas em uma escola, inclusive a variação da merenda. Em outras escolas, vereador Almir Fernando, a merenda foi pipoca. Pipoca com um chocolate Ouro Branco. Isto chama a atenção, porque inclusive nessa própria gestão, há 3 anos, a merenda era melhor do que ela é hoje. Então é preciso saber o que fez com que houvesse uma queda na qualidade da merenda. Antes de passar a palavra para o líder do governo, já que são muitos os itens, e eu faço questão de mandar para o líder do governo todos os levantamentos de todas as escolas, de RPA por RPA, problemas que vão desde questões de higiene básica ou do esgoto correndo a céu aberto na entrada das escolas. Inclusive, tivemos um acidente com uma servidora do nosso gabinete que, em fazendo uma fiscalização, pisou num bueiro e quebrou o pé. Essa é a realidade das entradas das nossas escolas. A situação é de muita gravidade. E não é por outro motivo que nós encontramos uma rede que é a segunda pior rede entre as capitais do Nordeste. É a segunda pior rede em aproveitamento escolar de todas as capitais do Nordeste. De cada 100 crianças da rede municipal de ensino do Recife, no última Prova Brasil, apenas 7%, ou seja, de cada 100, apenas 7 têm a proficiência adequada em matemática. O que vamos esperar para essas crianças? Que tipo de futuro nós estamos aguardando, ou que tipo de futuro podemos aguardar para quem não tem acesso à educação
adequada para um custo mensal de aproximadamente R$ 900. Qual é o pai que iria escolher entre um cheque de R$ 900 para ele colocar em qualquer escola privada ou encaminhar a sua filha ou seu filho a uma escola da rede municipal de ensino do Recife? Para passar a palavra, líder do governo, Heriberto Rafael. Depoimento a mim dado por uma gestora. Professor, nos constrange quando um pai que tinha uma criança matriculada na rede privada chega aqui para matricular o seu filho, para trazer o filho e diz: eu gostaria de ver a escola. É motivo de constrangimento para o gestor, de fazer uma volta na escola e mostrar onde o bem mais precioso daquele pai será colocado por uma jornada de estudo. Então, é lamentável que após 4 anos, nós estejamos aqui para repercutir o mesmo quadro desolador que encontramos em 2013. Mas não foi por falta de alerta. Eu escuto com atenção o líder do governo, Heriberto Rafael. Vereador, no pouco tempo que me resta, obviamente não vou conseguir responder todos os seus levantamentos, mas no momento oportuno voltaremos à tribuna e com os dados que Vossa Excelência vai nos passar, traremos as demais respostas. Mas, vereador, queria lhe dizer que isso não é um fato isolado do Recife, não, de que o Brasil todo está tendo um grande aporte de alunos vindos da rede particular, voltando para a rede pública, por não terem pais com condições de manter seus filhos nas escolas particulares. Isso vem acontecendo graças à crise que nós estamos passando, atravessando. Esse número vem crescendo. Mas Vossa Excelência fala dessas escolas que são arrumadinhos, que vieram de muito tempo. Os alunos, tenho certeza que o esforço e que os pais também compreendem nessas escolas menores que nós temos em bairros, não as escolas que foram entregues reformadas, as novas escolas que a Prefeitura está buscando, escolas que, inclusive, durante o ano passado, Vossa Excelência levantou a questão da Escola de Santa Maria, está aí uma nova sede, diversos questionamentos que foram feitos aqui por outros vereadores, foram levados em consideração, e a Prefeitura vem ouvindo e procurando realizar. Agora, é lógico que ao longo de 4 anos, a Prefeitura não vai conseguir mudar a rede toda, não vai conseguir reformar toda a rede, não vai conseguir dar novas sedes para todas as escolas, mas foi investido 192 milhões ao longo de 4 anos na rede, investido para poder trazer um melhor conforto para essas crianças, um melhor conforto para a população do nosso Recife. A questão da climatização, vereador, o projeto é até o fim de 2019. Segundo dados, já temos um avanço de 25% para quase 40% da rede climatizada. Então, um processo que está em andamento, é um processo que vem em andamento. Cobrar uma solução emergencial que aconteça para amanhã, uma troca de padrão, é quase que uma loucura. Permita-me até usar essa palavra. Mas o esforço tem sido comprovado quando a gente vai. Eu tive a semana passada na escola Alcides Tedesco, o nosso amigo Jairo Brito conhece bastante, no CEMEI Alcides Tedesco, conversando com a diretora, procurando ver como estava a escola para receber os alunos, e ela me passando do orgulho que tem de receber os alunos no CEMEI Alcides Tedesco. Faço questão de convidar Vossa Excelência para ir conosco lá fazer uma visita. Faço questão que Vossa Excelência vá para ver o trabalho que a nova gestão está tentando implantar lá dentro, mostrando o que ela quer para o Recife. E o que ela pretende, se tivesse por 30, 40 anos para mudar toda a rede, tenho certeza que mudaria, que levaria melhoras, porque é o desejo do prefeito, do secretário de Educação, Alexandre Rebelo, levar o que há de melhor para todas as crianças do Recife. Senhor presidente, eu verifiquei que Vossa Excelência falou que não tem mais inscritos. Não é isso? Eu gostaria de responder, e aí eu peço a Vossa Excelência para utilizar o tempo de liderança. Então, eu encerro o meu pronunciamento e solicito o tempo de liderança para poder responder.
Excelência, realmente já tinha encerrado aqui. Tá certo? Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência para concluir o pronunciamento, já que o auditório está interessado e o tema é absolutamente relevante. Mas eu, mesmo assim, me inscrevo para o tempo de liderança. Pois não, senhor. Vereador Heriberto Rafael, são 7 novas escolas ao longo de 4 anos. As crianças não podem esperar 40 anos. É urgente. Estamos distantes de escolas de rede, como por exemplo a rede do Piauí, a de Teresina, que tem o IDEB. O investimento per capita na rede de Teresina é metade da do Recife. E o IDEB de Teresina é muito superior, é o primeiro da rede do Nordeste. Então, não são apenas recursos. Mas se Vossa Excelência coloca em termos de recursos, 190 milhões de investimento ao longo de 4 anos significa 50 milhões o ano. Esta rede consome R$1 bilhão por ano, porque ela consome 25% do nosso orçamento. Então, em termos absolutos... Excelência, o seu tempo do grande expediente já encerrou. É porque eu vi ali, Vossa Excelência, que começou a recontar, então eu pressuponho que começou a contar o tempo de liderança. Não? Não, tinha então, encerrado. Encerro, vereador Heriberto Rafael, trazendo que, além de tudo que eu falei, eu esqueci ainda de mencionar que não foram entregues nem fardamentos, nem o kit escolar. É inaceitável que a gente permaneça com a situação como está. O município faz parte de um contexto histórico, nacional, mas o Brasil é vergonha internacional em educação e o Recife é uma vergonha dentro do próprio Brasil no mesmo item. Muito obrigado, senhor presidente, e fico inscrito para o tempo de liderança. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, tenho certeza que esse debate não se dá por encerrado. Quando nós voltaremos nas próximas sessões, nós faremos questão de trazer essas respostas. Acho que é um debate de interesse de todos os vereadores. Infelizmente, nosso regimento nos trava, e nos impede de continuar com esse debate, que é extremamente salutar. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que nós temos informação de que os kits escolares foram entregues e que de fardamento será entregue até o final do mês de fevereiro. Neste momento, eu encerro o grande expediente. Neste momento, do início ao tempo de liderança, convido o vereador inscrito André Regis para que ocupe a tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, antes de começar o meu pronunciamento em tempo de liderança, eu agradeço a toda a atenção da liderança do governo e vamos encaminhar o material da fiscalização que nós fizemos hoje e, posteriormente, após o retorno dos nossos trabalhos, eu acho que esse debate ele cabe continuidade. Eu subo a esta tribuna, presidente, para repercutir uma viagem que fiz à cidade de Madrid. Recentemente, o governo do Estado, inclusive, e aí eu parabenizo o governo do Estado pela dedicação na abertura de novas rotas internacionais que podem possibilitar maior turismo, maior intercâmbio, maior acesso a brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil. Então, aqui o registro de que
é um trabalho de envergadura a atração de novas rotas internacionais para o Aeroporto Internacional dos Guararapes, que, por sinal, encontra-se absolutamente esgotado na sua capacidade. É preciso que haja a concessão à iniciativa privada para que o aeroporto possa sofrer uma nova expansão, para que novas rotas surjam, na medida em que há uma impossibilidade física do recebimento de novos voos para o Aeroporto Internacional de Guararapes. Então, qualquer esforço hoje resultará no aumento do grau de insatisfação do usuário, porque hoje o aeroporto já encontra-se em situação de desconforto. O turista que vier para cá, ele já vai encontrar uma situação de desconforto na sua chegada e na sua partida a partir do Aeroporto dos Guararapes. Um tema o que me chama a atenção de fazer um paralelo, já que foi inclusive uma viagem também com o objetivo de aprender soluções de uma cidade potencialmente importante, uma das mais importantes, melhor dizendo, do mundo, do ponto de vista da atividade turística. Madrid está entre as 20 cidades do mundo que mais recebem turistas, e entre as cidades que mais recebem turistas, entre os turistas que mais gastam, de acordo com o levantamento internacional da rede da Mastercard. São 5,5 milhões de turistas que a cidade recebe ao ano. Imagine, só de turistas, mais do que a população inteira da região metropolitana do Recife. Isso significa que a cidade tem que se preparar. E chama a atenção como ela se prepara bem. Como o turista, ele se sente bem atendido, a limpeza em todos os lugares, inclusive no metrô. Chamou a atenção o fato de eu não ter encontrado ninguém varrendo uma rua. Mas eu não vi sujeira, porque as pessoas não sujam. Se as pessoas não sujam, há uma economia gigante, do ponto de vista da falta de necessidade de você pagar alguém para estar ali varrendo. E nesse item nós temos muito a aprender, porque a nossa população precisa se conscientizar de que quanto menos ela sujar, mais recursos públicos sobrarão para atividades fins, como por exemplo a saúde e a educação. O fato é que nós temos como paralelo uma situação em que o Recife poderia ser, inclusive a partir da vinda dessas novas rotas internacionais, uma cidade que pudesse recuperar o seu potencial turístico. Recife já foi uma cidade de destino turístico, hoje não é mais. Quando se vai a uma cidade importante, como é o caso que eu mencionei aqui de Madrid, as áreas turísticas, inclusive, são as áreas mais bem cuidadas. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa qual é o nosso principal cartão postal para que um turista ele venha ao Recife, será o calçadão da Praia de Boa Viagem. Certamente essa será a resposta, eu acho que, da maior parte da população. Mas quando nós que frequentamos o calçadão da Praia de Boa Viagem, é de chamar a atenção a evidência da falta de cuidado. Vossa Excelência testemunha de problemas relacionados à estrutura do calçadão, que é o usuário. Inclusive, hoje, esbarrei com Vossa Excelência correndo com o seu dispositivo móvel, escutando música, o vereador Chico Kiko. Calçadão de Boa Viagem, falta sequer limpeza básica. Vereador Heriberto Rafael, sei que Vossa Excelência está impedido do aparte,
Mas chame a atenção ao secretário de que é preciso lavar o calçadão. É preciso varrer o calçadão. É preciso cuidar ali daquela área, que é a área onde o turista frequenta. É preciso ter segurança. E a respeito de segurança, o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado dos Estados Unidos colocou o calçadão da Praia de Boa Viagem, na altura do Pina, como uma das regiões mais perigosas do mundo, não indicando para o americano presente um passeio no nosso calçadão. E aí eu recordo uma cena que eu presenciei. Certa vez eu estava num restaurante que não existe mais, que é o restaurante La Cuisine, na Avenida Boa Viagem, no Pina. E tinha a mesa ao lado uma atriz das mais famosas do mundo, a Penélope Cruz, jantando com o seu esposo. E foi até uma surpresa você ter uma celebridade internacional ao seu lado, o restaurante olhando sempre a figura bonita, encantadora de uma atriz de primeira linha. O fato é que quando ela estava saindo, eles estavam saindo, ela pergunta ao proprietário do estabelecimento qual era a distância entre o hotel que ela estava e o hotel para que eles fizessem uma caminhada pelo calçadão da Praia de Boa Viagem. Inclusive, verão, o clima convidativo, você está à beira-mar, nada mais romântico, inclusive, para um casal, do que um passeio no nosso calçadão. O proprietário do estabelecimento não recomendou. Disse que era extremamente perigoso e que sugeriria que eles pegassem um táxi. Ora, esse fato que eu presenciei, que eu acompanhei, ele é simbólico, é revelador de que o próprio recifense, ele não estimula a um visitante a ele ocupar os espaços públicos por medo da violência. E quem é o turista, qual é o turista que vai querer fazer um passeio ou indicar um local onde a violência seja do padrão assustador? Então, eu utilizo esse tempo de liderança do PSDB para questionar ao prefeito da cidade do Recife e aos seus secretários o porquê do abandono dos nossos polos turísticos. Trazer mais rotas internacionais para o Recife é muito bom. Isso pode ser um grande potencial de geração de riquezas, de empregos. Mas se o turista vier aqui e não encontrar um ambiente propício para ele usufruir do equipamento da cidade, ele não apenas não voltará, como não recomendará a cidade. E aí essas rotas internacionais servirão apenas para o brasileiro cansado de viver numa cidade com medo, utilize a rota internacional como uma forma de aliviar um pouco as tensões do dia a dia decorrentes de uma cidade onde a segurança pública entrou em colapso. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado nesse momento tempo de liderança, não havendo explicações pessoais, declaro encerrado a presente reunião solene, convocando para a próxima reunião solene, quarta-feira, 7/2/2018, às 10 horas, para entrega do título de cidadão recifense ao empresário Ives Nogueira, proposta do vereador Jaime Aspora.